Olá! Sejam muito bem-vindos! Mais um episódio da série Comunicação Não Violenta. E hoje eu vou falar de um tema muito interessante, a importância da raiva. O tema de hoje é a CNV e a raiva. Fique comigo até o final desse vídeo e conheça essa emoção tão comum nas pessoas, né? Como a gente pode lidar com ela e como ela pode ser útil para a gente. Se você ainda não tiver inscrito no meu canal, Luciano Pacheco 2020, por favor, se inscreva, é de graça. E você vai poder assistir todos os episódios, vai poder curtir, vai poder dar o dislike se for o caso, pode compartilhar, tá bom? Conto contigo. Vamos embora? Vamos direto ao tema? Raiva. Raiva e a CNV. Marshall Rosenberg diz que a raiva é útil, toda raiva é útil, porque ela funciona como um despertador para nos dizer que nós temos uma necessidade que não está sendo atendida. Então é muito importante. E às vezes a gente quer culpar o gatilho, mas na realidade a raiva está atrás do gatilho. Na realidade o gatilho faz com que a gente fique pensando, remoendo pensamentos que vão alimentando a raiva. Então, esse é o tópico que a gente vai abordar hoje e eu vou dizer para vocês, o Rosenberg diz, no cerne de toda raiva tem uma necessidade que não está sendo satisfeita. A causa da raiva está no pensamento, em ideias de culpa e julgamento. Gente, eu estou impressionado com essa abordagem do Rosenberg, de quantas vezes, né, a gente fica com raiva. A primeira coisa que faz é jogar a culpa nos outros ou nos culparmos, né? Mas na realidade, entre a raiva e esse gatilho, né, existem esses pensamentos que ficam alimentando essa culpa. E eu fui ver um filme, Casamento em Família, só com atores e atrizes famosas, e o Richard Gere e a Susan Sarandon, eles são amantes. Só que eles estão casados, né, com outros atores famosos também, e que esse outro casal, eles se encontram fortuitamente, quase consumando também um caso extraconjugal, mas ficam numa relação um tanto platônica. E os filhos deles vão se casar e eles se encontram. A Susan Sarandon, ela usa a palavra raiva o tempo todo quando o Richard Gere diz que não vai ter mais relações com ela, que não tem mais interesse. Então aquilo ali funciona como um gatilho e ela joga toda essa raiva em vingança, sentimento de vingança e de ameaça, culpando o Richard Gere, no caso o personagem do Richard Gere, pela infelicidade dela, pela necessidade de amor, de carinho, de relação que ela não encontra no marido, que é super, hiper carinhoso, atencioso, mas a relação deles já se foi. Então, a violência vem da crença de que os outros nos fazem sofrer e, portanto, merecem ser punidos. Ao nos conscientizarmos de nossas necessidades não atendidas, aí sim, a raiva dá lugar a sentimentos benéficos. Então a raiva, ela pode ser super valiosa, porque a raiva pode ser aquele toque de despertador que nos desperta pela manhã para um compromisso, para o trabalho, para se levantar para as atividades diárias, né? Mas também para percebermos que existe alguma coisa errada, que existe uma necessidade não atendida, provavelmente uma expectativa que você criou e de que essa expectativa não foi atendida, e aí a gente faz com que essa raiva, ela pode, né, vir a roubar nossa energia quando usamos ela para punir as pessoas. Na realidade, a gente deve direcionar essa raiva, essa energia maravilhosa, poderosa de transformação para resolver essa questão nossa da necessidade não atendida. A violência vem da crença de que os outros nos fazem sofrer e, portanto, merecem ser punidos. E essa é a crença da personagem da Susan Sarandon, de que o personagem do Richard Gere merece ser punido porque ele está fazendo ela sofrer. Ele está fazendo com aquela frase, provocando o gatilho da raiva nela, e ela precisa culpá-lo e fazer um ato de violência. E que ela acaba consumando no filme, né? Vou dar um spoiler aqui.
ela junto quando encontra o outro casal e encontra os filhos, ela fala abertamente que está tendo um caso com o Richard Gere. Então é a forma dela se vingar. Em algum momento do filme ela chega a colocar uma ameaça de morte para o personagem do Richard. Não cruze a rua na minha frente porque você pode morrer. Então quando a gente se conscientiza dessa nossa necessidade não atendida, essa raiva dá esse lugar. Então magoar, se culpar, bater, são manifestações, né, da raiva interior, o quanto essa raiva faz mal para a gente. Então a raiva faz muito mais mal para a gente, porque ela provoca todos esses sentimentos dentro de nós. Ao ponto dessa raiva poder extrapolar e se exteriorizar num comportamento violento, agressivo, de magoar o outro, né, mas também até ferir fisicamente ou emocionalmente o outro. Então eu gosto muito da ideia de quando se bate num filho, é a raiva interior em ação por não ter a necessidade atendida. Que pode ser, por exemplo, a necessidade do pai de que o filho se comporte de uma determinada maneira, de que o filho tire notas altas na escola. E isso acaba provocando uma raiva na gente, porque a gente também se culpa o menino por essa nossa infelicidade, mas a gente também se culpa. E quando essa raiva fica tão forte, acontece que a gente pode chegar ao ponto até de fazer uma agressão física numa criança. Bom, então existem 4 opções ao ouvir uma mensagem difícil, que o seu filho chega em casa e diz assim, fui suspenso, fui expulso. Seu filho chega em casa e diz assim, perdi de ano, né? Fiquei em reprovação, fiquei em dependência. Todas essas notícias são muito difíceis, né? Então você tem 4 opções. Primeira, culpar você por não ter dado atenção ao teu filho, culpar você porque você não deu carinho, porque você não estudou com seu filho, porque você não botou ele para estudar na hora que deveria, porque você não foi mais rígida, né? Pode também culpar os outros. Muita gente culpa os professores que não ensinam direito, culpa a escola, culpa também a própria criança. Agora, a terceira opção é perceber que sentimento é esse, né? Porque a raiva é uma emoção que ela vem, como eu coloquei no outro vídeo, no vídeo anterior, é uma emoção muito forte, mas ela é intensa, mas ela passa rápido. O que fica é o sentimento. Então, qual é o sentimento que fica dessa raiva? Às vezes o próprio sentimento de raiva pode virar uma frustração, né? Uma decepção. Então, você pode se sentir decepcionado com seu filho. E perceber os sentimentos e as necessidades também do seu filho, nesse caso, ou dos outros. Então a gente tem essas 4 opções. Falando em filme, eu também vi um filme que o ator ganhou o Oscar de melhor ator, o filme A Baleia. Ele tem compulsão por comida e ele vai engordando, chega a sei lá quantos quilos, talvez 200 quilos, com uma grande dificuldade até de respirar, de se alimentar. Chega num nível de uma obesidade mórbida mesmo. E o filme é muito interessante porque ele coloca essa questão da culpa. Ele se culpa porque ele abandonou o casamento, ele abandonou uma filha, especificamente a filha, né, para ter uma relação extraconjugal com um rapaz, que é um aluno dele, e logo depois esse rapaz ele comete suicídio. E ele se culpa por isso, ele não consegue se libertar dessa culpa, tudo que ele faz, ele trabalha dando aula remotamente, tá? Durante a pandemia a situação passa por aí, e depois que a coisa passa ele não volta, ele nem abre a câmera, ele trabalha escondido, e o tempo todo ele acumula recursos para quando ele morrer a filha ter uma condição de fazer uma boa faculdade, por aí vai. Então a culpa é gigantesca a ponto de fazer com que ele se agrida através da comida. O filme é muito claro, a forma que ele se alimenta, ele não está se alimentando naturalmente, ele está se agredindo com a comida, né? Então a gente tem também, já que a gente falou que essa raiva ela é benéfica, ela é útil, porque ela funciona como um despertador de uma necessidade não atendida, mas a gente não deve guardar essa raiva. Essa raiva deve ser expressada sempre. Agora, depende do momento, depende do contexto. Como você vai fazer isso?
mas ela não pode ficar dentro de você. Existem alguns autores que dizem, que pregam que você deve gritar, que você deve fazer uma catarse. Eu não sou muito favorável a essa linha, nem o próprio Rosenberg é favorável a esse tipo de abordagem. E ele coloca claramente 4 passos. Primeiro, quando você tem essa notícia difícil, quando você ouve uma notícia, você fica com raiva. Por exemplo, você teve uma notícia que você está com uma doença incurável. Você tem uma notícia de que você tem um filho com uma doença incurável. Você chega no trabalho e tem uma notícia de que você foi dispensado, a empresa está fazendo redução de custo. É sempre muito difícil e nesse momento, às vezes, a raiva aparece. Me dediquei tanto, nossa, às vezes se revolta contra Deus, quando a gente fala de uma situação de doença, com a gente mesmo ou com o filho. Por que Deus fez isso comigo? Essa emoção da raiva, às vezes, vem. Então, a primeira coisa é parar. Parar e respirar. Aquela respiração básica, 1, 2, 3, 4 segundos, inspirando pela narina, expirando 4 vezes, 4 segundos, expire, inspire. Faça esse exercício 3, 4, 5 vezes. E aí quando você tiver tirado as suas amígdalas do controle das suas emoções, deixando um pouco mais de racionalidade, pare para identificar os pensamentos que você está tendo. Lembra do gatilho? Né? A raiva tem um gatilho e entre o gatilho e essa necessidade não atendida tem pensamentos. Esse pensamento está aí sendo alimentando, né, essa raiva. Então, que tipo de pensamento você está tendo? Analisa ele, não tente reprimi-lo. Ouça você, perceba que tipo de pensamento. Pensamento de julgamento, pensamento de culpando o outro, né? Analise bem os seus pensamentos. Depois que você conseguir ter um pouco de tranquilidade para perceber esses pensamentos, aí vá lá, qual é a necessidade que não está sendo atendida, que está promovendo tudo isso dentro de você, esses pensamentos recorrentes e que não param na tua cabeça e que você não consegue mais ter cabeça para nada, né? Então é importante você conseguir ligar e descobrir qual é a necessidade, porque toda raiva ela é o despertador de uma necessidade não atendida, não esqueça disso. Às vezes é um pouco difícil você sozinho perceber qual é a necessidade, mas ela está sempre lá, gritando para que você ouça ela. E depois disso, você deve expressar esses sentimentos, né, e as necessidades que não estão sendo atendidas com o seu interlocutor. No caso do seu filho, você deve fazer isso com o seu filho numa conversa onde você expresse para ele claramente que tipo de sentimento você está tendo. Pode estar se sentindo frustrada, pode estar sendo decepcionada, né? Mas colocando claramente que você não está culpando ele. A primeira coisa desse processo é não culpar o outro e nem se culpar. Faz parte da vida. Então expressar essa necessidade, esse sentimento para o outro de uma forma que ele possa receber isso com empatia, porque quando você culpa o outro expressando os seus sentimentos e as suas necessidades, provavelmente você não vai ter do outro lado empatia, provavelmente você não vai ter chance nenhuma de ter essas necessidades satisfeitas, né? E como a regra, os elementos sempre terminam num pedido, você poderá, aí sim, formular o seu pedido para que esse processo todo se encerre, tá bom? Bom, gente, era isso. A raiva é uma emoção muito comum, né? Uma daquelas 5 emoções básicas que a gente já falou aqui em outro vídeo e que a gente precisa ter sempre a lembrança de que todas essas emoções elas estão no nosso centro de defesa, né? A gente precisa dessas emoções para alertarem a gente. A gente sente raiva, a gente sente tristeza porque existe alguma coisa errada. A gente sente alegria porque tem alguma coisa boa. Então, a raiva é o nosso despertador e a gente deve dar muita atenção a ela quando ela se manifesta para que a gente possa efetivamente fazer os 4 passos e chegar na necessidade que não está sendo atendida e poder seguir em frente, deixando essa raiva embora e o sentimento que estava lá se transformar isso numa coisa benéfica, construtiva, de crescimento para você e para as pessoas que estão contigo. Tá bom?
Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Esse é um tema bastante interessante, muito comum, todo mundo passa por situação dessa. Eu espero ter contribuído com esse método, né, com esse processo de você transformar essa raiva numa coisa positiva em sua vida. Tá bom? E como sempre eu termino os meus vídeos, não é mesmo? Coração com coração. E fique com Deus.